Eu queria ler 3 textos do livro de Atos dos Apóstolos. 3 textos do livro de Atos dos Apóstolos. O primeiro texto no capítulo 2, o segundo texto no capítulo 16 e o terceiro texto no capítulo 22. E vamos ler, não são textos muito longos. E diz assim, no capítulo 2 de Atos, do versículo 1 a 4: cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente, digam comigo, e de repente, veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Capítulo 16, versículo 25 e 26. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente, digam comigo, e de repente, sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Capítulo 22, versículos 6 a 8, diz assim: ora, aconteceu que indo ele, isto é Paulo, a falar na primeira pessoa, fazendo o relato da sua conversão, que aconteceu no capítulo 9, mas ele agora no capítulo 22 está a relatar. Ora, aconteceu que indo eu, já de caminho e chegando perto de Damasco, quase ao meio-dia, de repente, digam comigo, de repente, me rodeou uma grande luz do céu, e caí por terra, e ouvi uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E eu respondi: quem és, Senhor? E disse-me: eu sou Jesus, o Nazareno, a quem tu persegues. Até aqui a palavra do Senhor. O título da minha mensagem é: e de repente. Digam comigo, e de repente. Ora, a expressão de repente é uma expressão temporal na língua portuguesa, que significa subitamente, repentinamente, sem aviso prévio, de imediato. Ou seja, é uma característica de quando algo inesperado ou de forma brusca e veloz acontece. Nós usamos a expressão de repente para relatar um facto que ocorre de forma inesperada. Por exemplo, não sei se já aconteceu com vocês irem a andar ou irem a conduzir o automóvel e de repente uma pessoa passar à vossa frente. Ou seja, todos nós sabemos quando andamos na estrada, quando andamos na rua, que pessoas andam na rua. Mas quando nós dizemos, não, mas de repente aquela pessoa passou à minha frente, não é que nós não saibamos que as pessoas andam na rua, mas naquele momento, naquela hora, naquele lugar, àquele instante, nós não estávamos à espera que alguém se atravessasse o nosso caminho. Outro exemplo: quantas vezes nós saímos na rua, ou saímos à rua e está sol, e de repente o tempo muda e começa a chover. Ora, nós sabemos que o tempo tem dias de sol, tem dias de chuva, tem dias de nuvens, tem dias de vento. Nós sabemos que é normal, mas nós usamos a expressão: olha, de repente começou a chover e eu molhei-me todo. Porquê? Porque há alguma coisa que, apesar de nós sabermos que acontece, nós não estávamos à espera que acontecesse naquele dia, àquela hora, daquele lugar. E é assim que nós usamos a expressão de repente. Ora, a vida está cheia de repentes. Há coisas que nós não estamos à espera, que nós sabemos que existem, que nós sabemos que acontecem, mas nós não estamos à espera que aconteça conosco, naquele dia, àquela hora e naquele lugar. Então nós dizemos: olha, isto aconteceu de repente. Todos nós sabemos que a vida está cheia de acontecimentos que, nos nossos planos, na nossa ideia,
foram acontecimentos que aconteceram de repente, inesperados, súbitos. Não foram planeados, não foram previstos, não eram esperados acontecer naquele dia, naquela altura, naquele momento, naquele lugar. Todos nós, de alguma maneira, já experimentamos esses acontecimentos na vida. Algumas vezes são coisas agradáveis e boas, outras vezes coisas desagradáveis e ruins. Mas a realidade é que na vida estes de repente acontecem, certo? Concordam comigo? Eles acontecem e nós não os controlamos. É por isso que eles acontecem de repente, porque estão fora do nosso controle e nós não podemos fazer nada para os evitar ou sequer fugir deles. Ora, a Bíblia mostra também que muitas vezes Deus age de repente. Deus age de repente. Deus também trabalha de repente. É verdade que muitas vezes, e a Bíblia mostra isso, Deus trabalha conosco através de processos. Inicia processos na nossa vida de mudança, de transformação, de moldar a nossa vida. Mas nós também sabemos que Deus é um Deus poderoso e transcendente e que muitas vezes Ele opera de repente na nossa vida. Nós não estamos em nenhum processo, nós não estávamos à espera, nós não estávamos a aguardar nada, mas de repente acontece. Porque Deus é também um Deus que trabalha de repente. Ele também misteriosamente faz coisas de repente que nós não estamos à espera. Ora, é importante entender que a expressão de repente é usada na nossa humanidade, porque Deus não tem nada no seu plano que aconteça de repente. Nada. Deus não trabalha por impulsos, Deus tem um tempo para todas as coisas. A questão é que quando o transcendente invade o natural, criam mistérios que aos olhos dos homens parece uma intervenção de repente. De repente para quem? De repente para nós. Mas para Deus não é de repente, porque Ele tem tudo debaixo do seu controle e Ele tem um tempo para todas as coisas. Ora, a palavra tempo, existem duas palavras que definem ou que são traduzidas para português como tempo. Eu tenho um relógio no meu pulso e este relógio tem um cronómetro. Um cronómetro é um mecanismo de medição do tempo. Eu consigo medir quanto tempo eu vou pregar. Tenho 35 minutos para pregar. O Espírito Santo aqui é generoso. Eu estou a cronometrar o tempo, estou a medir o tempo. Todos nós temos uma medida de tempo para viver, que contamos em anos. Ora, esse tempo é o tempo cronológico, que vem da palavra kronos. Mas também existe uma palavra que é a palavra kairos, que se refere ao tempo indefinido do divino. Deus tem um tempo, não um cronos, mas um kairos para todas as coisas. Quando Jesus ressuscitou Lázaro, Maria, irmã de Lázaro, tinha mandado chamar Jesus antes do seu irmão falecer. E mandou chamar Jesus e disse: olha, aquele a quem tu chamas amigo está doente, vem porque ele precisa de ti. Na mente de Maria, ela estava à espera de que Jesus fizesse pelo seu amigo aquilo que ele fazia até pelos inimigos, que era curá-los. E mandou chamar. A realidade é que Jesus não apareceu a tempo, cronos, de curar Lázaro. E Maria ficou desiludida. Porque Jesus, que dizia que Lázaro, ele era frequentador da casa deles.
comia com eles, era amigo íntimo. E na mente de Maria não fazia sentido que Jesus não fizesse pelo amigo aquilo que ele fazia por todo o mundo. Ele não apareceu e Lázaro morreu. Mas Jesus nem ao funeral foi. Lázaro foi sepultado. E passado alguns dias, Jesus vem. E Maria devia de ser latina. Quando ela soube que Jesus vinha, eu parece que estou a ver Maria, ela puxa da Havaiana e vai ter com Jesus. E na face de Jesus diz: Mestre, se tu tivesses chegado a tempo, o meu irmão não tinha falecido. Tu vieste atrasado, Cronos. Tu vieste atrasado. Tu não fizeste pelo teu amigo aquilo que tu fazes tantas vezes por pessoas que nem teus amigos são. Tu chegaste atrasado. Qual foi a resposta de Jesus? Parecia que estava meio alucinado. Maria, se tu creres, verás a glória de Deus. Como é que é possível o camarada não veio para curar o amigo, nem ao funeral? Vocês sabem que isso é uma coisa séria. Nem apareceu no funeral e agora aparece fresco da vida. E Maria, eu não sei como é que... Eu fico com as veias do pescoço inchadas quando eu estou muito tempo à espera de alguém que chega atrasado. E pior ainda é quando eles chegam atrasados como se não chegassem. Então, Mário, está tudo bem. 2 horas depois, não está tudo bem. Maria, Jesus veio assim, só que não foi 2 horas, 4 dias depois. Maria, e ele disse-lhe: Maria, se tu creres, verás a glória de Deus. Ou seja, Jesus estava a agir como tudo estivesse dentro do horário. E no dele estava. Maria esperava uma cura, mas Jesus trazia uma ressurreição no bolso. Não estava atrasado. Tudo tem o seu tempo. E o tempo de Deus não está sujeito ao nosso tempo. O nosso tempo está sujeito ao tempo de Deus. Há um tempo para todas as coisas. E quando Deus chega ao seu tempo, e Ele invade a terra, invade o Cronos, quando o Kairos invade o Cronos, para nós parece de repente, mas para Ele está tudo no horário. Tudo planeado. E eu hoje queria falar acerca dos repentes de Deus. O primeiro texto que eu li para vocês, em Atos do capítulo 2, mostra que de repente uma promessa cumpre-se. Diz que estavam todos reunidos no mesmo lugar e de repente veio do céu um som veemente e impetuoso como um furacão. Este texto fala-nos de uma profecia entregue pelo profeta Joel aproximadamente 800 anos antes. Quando o profeta Joel tinha profetizado acerca deste dia, e não é por acaso que o apóstolo Pedro, no capítulo 2, mas no versículo 14 e 18, diz: Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse: varões judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vocês pensais, sendo a 3ª hora do dia. Mas isto foi o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões e os vossos velhos sonharão sonhos, e também do meu Espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas naqueles dias, e profetizarão.
Esta é uma referência cruzada com Joel capítulo 2, versículo 28 e 29, quando o profeta diz: e há de ser, e acontecerá. Só que ele está a falar 800 anos antes deste acontecimento. E acontecerá que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e filhas profetizarão, velhos terão sonhos, jovens terão visões, e também sobre os servos e as servas naqueles dias derramarei o meu espírito. Ora, 800 anos antes. Quem é que se lembra de promessas com 800 anos? Ninguém. 800 anos antes. Durante esses 800 anos, nada daquilo que foi dito pelo profeta Joel aconteceu. Ora, nós sabemos que a linguagem profética e a interpretação do texto profético sempre deve obedecer a duas regras importantes. A primeira é o seu cumprimento histórico, e o cumprimento histórico deu-se em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Mas outro ponto importante na análise do texto profético é que os textos proféticos têm também, além do cumprimento histórico, verdades que são intemporais, que permanecem depois do seu cumprimento histórico. O cumprimento literal e histórico acontece no momento, mas há verdades que ecoam pela eternidade. Ou seja, em Atos dos Apóstolos aconteceu de repente. Diz que eles estavam reunidos e de repente. Porquê é que foi de repente? Porque já tinham passado 800 anos. A Bíblia diz que eles estavam à espera em Jerusalém, dias e dias. Não havia sinal, não havia, olha, está aqui um sinal que vai ser, olha, nada. Às vezes nós esperamos promessas que Deus faz e sinais zero. Não há nada que indique que vai acontecer. Não há nada que indique que vai se cumprir. Às vezes temos promessas guardadas no nosso coração e perguntamos a Deus: Deus, quando? Quando? Ao ponto de muitas vezes nós esquecermos as promessas que Deus nos faz. Mas eu vim aqui dizer a alguém hoje, em fevereiro de 2025, que há promessas que Deus fez na tua vida que se vão cumprir de repente. Nós estamos num fim de semana de visão na Yacht Church. Pastor Lamartine, há promessas de Deus que se vão cumprir de repente em 2025. Parece que nada indica. Parece que nós já não vamos estar à espera de nada acontecer. Não existem sinais, não existem indicativos que isso possa acontecer. Mas Deus, na sua infinita soberania e poder, vem do mundo transcendente e invade o mundo natural. O Kairos invade o Cronos e acontecem fenómenos misteriosos que nós dizemos: de repente aconteceu. De repente aconteceu. Às vezes há coisas que nós já guardamos nos arquivos da nossa memória e já nem os trazemos para o dia a dia, porque muitas vezes há promessas que só nos lembrarmos delas nos entristecem por causa da distância, do hiato de tempo que existe entre a promessa e a realidade da nossa vida. E às vezes evitamos trazê-las para a nossa memória viva e arrumamos elas nos armazéns poeirentos das memórias escondidas. Até que, de repente, e há pessoas aqui hoje que estão à espera de promessas acontecer na sua vida. E algumas dessas vocês já os arrumaram nos armazéns poeirentos das vossas memórias. Mas hoje um português veio aqui vos dizer que durante 2025 essas memórias vão ser sacudidas da sua poeira, porque de repente uma promessa se cumpre. De repente a promessa se cumpre, porque Deus não é homem para mentir, Deus não é filho do homem para se esquecer. Deus nunca deixa nenhuma palavra que sai da sua boca ficar por se cumprir. A seu tempo, tudo que sai da boca de Deus se vai cumprir a seu tempo. E quando o seu tempo invade o nosso tempo, acontece de repente. Mas para Deus,
Tudo está dentro do horário. Tudo está dentro do horário. Nunca duvides de uma promessa de Deus, pois a seu tempo se cumprirá. E de repente, sem anúncio, sem haver nenhum sinal à nossa volta que nos indique que se irá cumprir. Às vezes, as promessas cumpridas de Deus que entram no nosso tempo, elas entram inesperadamente. Nem mesmo aqueles que a esperam mais. Eu vim aqui dizer, há orações que tu fizeste, que você fez no passado e já não faz mais, mas que Deus irá responder. Deus não esquece nenhuma oração. Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Tudo aquilo que sai da boca de Deus certamente acontecerá. Deus não pode mentir. Nós podemos mentir, não devemos, mas podemos, mas Deus não pode. Vocês sabem, se eu não devo mentir, mas se eu disser que esta caixa de som é vermelha, vocês vão dizer, não, ela é cinza escura, negra. Se eu disser é vermelha, eu estou a mentir, certo? Se eu não tenho nenhum problema de visão, não, isto é vermelho. Não, desculpa, pastor, não é. É cinza escuro, é negra. Mas se Deus disser, esta caixa é vermelha, ela fica vermelha. Porque Deus não pode mentir. Tudo aquilo que sai da boca de Deus é a verdade, acontece. É por isso que não deves dar ouvidos a nenhuma voz na tua vida que não seja a voz de Deus, porque a voz de Deus é a verdade. E se Deus diz que tu és abençoado, mesmo que tu não te sintas abençoado, mesmo que tu não tenhas nenhuma bênção, aquilo que Deus diz é aquilo que vai acontecer. Se Deus diz que tu és próspero, se Deus diz que o teu filho vai ser salvo, se Deus diz que a tua casa vai ser abençoada, se Deus diz, é isso que vai acontecer. Mesmo que esteja tudo escuro, quando Deus diz, acontece. Deus não pode mentir, é impossível Deus mentir, porque tudo aquilo que Ele diz, cria, acontece. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, mas disse Deus, e eu hoje vim aqui dizer que há um mas na tua vida. A tua vida pode ser com trevas, tu podes estar a enfrentar a face do abismo, o vale da sombra da morte, mas disse Deus, haja luz e houve. E de repente, uma promessa cumpriu-se. Segundo texto, Atos dos Apóstolos, capítulo 16. E de repente, um livramento acontece. Paulo e Silas estavam presos injustamente. O seu único crime foi pregar o Evangelho. No entanto, o relato de Atos dos Apóstolos não nos mostra um Paulo e um Silas revoltados, amargurados, incrédulos, indecisos, mas o texto relata que eles cantavam e oravam à meia-noite. Eu não quero entrar em nenhuma discussão de numerologia bíblica, mas a meia-noite é uma hora do dia usada nas Escrituras para falar de mudança. Porque na natural, a meia-noite é quando um dia muda para o outro. À meia-noite de dia 2, começa dia 3 de fevereiro. À meia-noite de dia 3, começa dia 4 de fevereiro. E diz que à meia-noite, Paulo e Silas, ou perto da meia-noite, Paulo e Silas, eles cantavam e oravam e os presos ouviam. Após Paulo e Silas terem pregado o Evangelho na cidade de Filipos, tendo confirmado a fé de uma mulher santa chamada Lídia, e tendo
confirmado a sua fé, batizando-a nas águas. Diz que saiu-lhes ao encontro uma jovem que dizia: estes são servos do Deus Altíssimo. O texto diz que saiu uma jovem possessa por espíritos malignos e que dava muito dinheiro a ganhar aos seus senhores com o seu espírito de adivinhação. Ora, ela estava na cidade, esta jovem estava na cidade, e através deste espírito de adivinhação maligno, ela dava muito dinheiro atendendo pessoas e dava muito dinheiro aos seus senhores. E diz que ela seguia Paulo e Silas e não estava a dizer nada de mentira. Pelo contrário, ela estava a falar a verdade. Hoje são estes homens, eles são servos do Deus Altíssimo. Mas a Bíblia diz que ao fim de uns tempos, Paulo ouvia aquela jovem dizer uma coisa que era um elogio. Ela não estava a chamá-los de vigaristas, ou de trapaceiros, ou de falsos profetas. Não, elas estavam a dizer: ouçam este homem, ouçam, eles são servos do Deus Altíssimo, ouçam. E Paulo ouviu. E houve uma altura que ele estava incomodado, porque ele percebeu que o espírito que estava por detrás daquelas palavras era um espírito mau. E deixa-me dizer que às vezes há pessoas que falam a verdade, mas não falam com o espírito da verdade. E nós hoje vivemos dias em que não é apenas ouvir a verdade, nós temos que entender qual é o espírito que está por detrás da boca que está a falar a verdade. Porque há muita gente a falar a palavra de Deus que é a verdade, mas há um espírito de engano por detrás da palavra da verdade. E nós não podemos só ouvir a palavra da verdade, mas perceber qual é o espírito, a intenção que está por detrás dessa palavra da verdade. Ora, a intenção desta palavra que era verdadeira, estes são servos do Deus Altíssimo, era basicamente uma intenção de manter o negócio ativo. E diz que quando Paulo se sentiu incomodado com aquelas palavras, porque a gente às vezes ouve um elogio, ouve uma palavra que até diz que é verdadeira, mas há um incômodo. Não sei se já aconteceu consigo, pastor Lamartine, a gente ouve tudo certinho, mas ali dentro há qualquer coisa. E Paulo deixou passar 1, 2, 3, até que ele se virou para trás e repreendeu aquele demónio. E imediatamente aquele espírito de adivinhação saiu daquela menina e estragou o negócio aos seus donos. A razão por causa da qual Paulo estava preso foi porque ele estragou o negócio da espiritualidade. E nós hoje vivemos tempos em que temos que orar para que a verdade ela seja pregada com o espírito da verdade. E não importa se estraga o negócio a alguém, a verdade é para ser pregada pelo espírito da verdade. E eu oro a Deus para que na Yacht Church a verdade seja sempre pregada, não importa as consequências, mas a verdade da palavra acima de todas as coisas, com o Espírito certo. E o Espírito certo é a mudança da vida das pessoas, é a transformação da vida das pessoas, é levar as pessoas a Jesus. Não é o interesse pessoal de um grupo de pessoas. Paulo estragou o negócio. E como estragou o negócio, foi preso. Na mesma hora o espírito saiu, e como ela dava muito lucro aos seus senhores, eles acusaram Paulo, imagine-se, Paulo e Silas, está escrito nas Escrituras, de perturbarem a ordem da cidade e de estarem a querer mudar os costumes e impor práticas diferentes na cidade. E Paulo e Silas foram presos injustamente. Mas a Bíblia diz que perto da meia-noite, eles estavam a cantar e a orar. Perto da meia-noite, ainda não era meia-noite, perto da meia-noite, estavam a cantar louvores a Deus e a orar a Deus, e os outros presos ouviram. E à meia-noite, diz que veio um terremoto, mas não foi um terremoto qualquer, porque diz que este terremoto abalou os fundamentos da prisão, mas que a única consequência que aconteceu foi que as portas se abriram dos presídios e os grilhões que os amarravam abriram. Que terremoto é este? É um terremoto cirúrgico. Um terremoto, abana tudo, mas só naquela prisão, nas portas e
nas argolas que os prendiam, só isso é que se partiu. Isto é um terremoto bem estranho, porque os terremotos não escolhem, olha, vamos partir isto e aquilo não partimos, vamos deitar este prédio abaixo e aquele não deitamos. Foi um terremoto divino. E os terremotos, sabem que Deus também manda terremotos às vezes? Não estou a falar agora de tremores de terra mesmo, mas terremotos à nossa vida não é para nos destruir, mas para nos libertar. Talvez a tribulação que tu estás a passar é Deus a trazer liberdade à tua vida. No meio da tribulação, da injustiça, quando as coisas parecem correr mal, não murmures, não reclames, não te deixes amargurar. Louva e ora, porque a meia-noite está a chegar, e a meia-noite é a mudança do dia. A meia-noite é a mudança do dia. Talvez tu tenhas a viver um dia, uma season, uma época, uma estação da vida de dor, de luta, de vale, de sombras, de escuridão. Talvez tenha sido esta a última estação da tua vida. Mas eu vim aqui dizer a alguém que a meia-noite está a chegar. A meia-noite está a chegar. A mudança do dia está a chegar. E as correntes vão cair. E as prisões vão se abrir. E a libertação e a liberdade que tu precisas está a chegar. A única coisa que é importante é ora e louva. Não deixes que o teu coração fique contaminado com amargura, com incredulidade, mas ora e louva a Deus, porque à meia-noite o dia vai mudar. De repente, o teu livramento pode chegar. Oração e louvor atraem os de repente de Deus. Reclamação só atrai lixo do inferno. Murmuração só atrai mau cheiro do inferno. Mas louvor e adoração atrai de repente de Deus para a nossa vida. Terceiro e último texto. E agora, para parecer espiritual, vou pedir à banda para subir. Vá lá. O texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 22, versículo 6 a 8, onde Paulo, na primeira pessoa, faz um relato da sua própria conversão, que já tinha sido relatado no livro de Atos, no capítulo 9. E ele agora, na primeira pessoa, faz este relato dramático da sua conversão. Ora, Saulo de Tarso, homem temido pelos primeiros cristãos, israelita, criado aos pés de um dos mais sábios, chamado Gamaliel, homem erudito, inteligente, esperança do futuro da religião judaica. Saulo de Tarso. Ele era tão zeloso, e eu creio honestamente zeloso, que ele combatia tudo aquilo que pudesse de alguma maneira ameaçar a sua identidade religiosa. Ele era o delfim, a esperança do futuro do judaísmo ortodoxo da altura. Inteligente, perspicaz, empreendedor, perseguidor feroz dos cristãos. Tornou-se famoso pelas piores razões entre os cristãos e temido. A Bíblia relata que aquele que foi considerado, pelo menos é aquele primeiro que a Bíblia relata do primeiro mártir da história do cristianismo, chamado Estevão, que morreu apedrejado. Há uma referência a Saulo participar na morte de Estevão. Ele era temido. Ele tinha recebido cartas para se dirigir a Damasco. Cartas dos principais, dos anciãos, investindo de autoridade para poder entrar em casas, com mandato de captura, e capturar todos aqueles que fossem achados com fé nesta nova seita dos cristãos. E ele foi zeloso da sua missão.
impetuoso, a caminho de Damasco. Mas de repente, uma luz super brilhante envolveu. Ele caiu do cavalo e perdeu a visão. Não sabia onde estava, mas ouviu uma voz. E a voz dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele, porque não ouvia, mas não via, disse: quem é que está a falar? Ele disse: Jesus, o Nazareno, aquele a quem tu persegues. O resto nós conhecemos a história. Uma conversão dramática. Porquê? Porque de repente uma luz do céu envolveu o homem mais temido dos cristãos na altura e teve uma conversão dramática. De repente para Saulo, de repente para a igreja na altura, mas na infinita soberania de Deus, tudo estava no horário. Foi tão de repente que até os próprios cristãos precisaram de tempo, anos, para aceitar sem desconfiança a integração de Saulo, agora Paulo, no seu seio. Tal não era a fama dele. Precisou de tempo, não foi uma coisa: bem-vindo, Saulo. Um dia alguém o levou a um grupo de uma célula, e bateram à porta, e quando abriram para ver e viram Saulo, toda a gente ficou com medo. Porque sempre que Saulo batia à porta, não era para orar, não era para tomar a ceia, era para prender e executar. Mas de repente, e o terceiro ponto, de repente, a salvação bateu à porta. Não há ninguém longe demais. Não há ninguém que tenha ido fundo demais. Não há ninguém envolto em trevas demais que o poder do Evangelho não possa alcançar. Não há. Talvez tu penses que o teu filho nunca mais irá a Jesus. Talvez tu penses que o teu pai ou um familiar teu, e dizes: não, ele é duro demais, ele está no fundo do poço demais, ele não quer nada com Deus, ele é duro de coração. Mas de repente, a minha mãe converteu-se a Jesus. Ainda eu não tinha nascido. Mas o meu pai não. O meu pai era um homem que se auto-intitulava ateu. Mas ele não apenas era ateu, mas estamos a falar no final dos anos 60. Ele proibiu a minha mãe de frequentar a igreja, porque na altura havia um estigma social sobre os chamados protestantes. Dizia: eu não quero que tu frequentes essa... Nem vou usar a expressão que ele usava. E a minha mãe aprendeu os caminhos do Senhor através de outras irmãs que iam a casa e ensinavam quando ele não estava. E ela ensinou-me, a mim e aos meus irmãos, os caminhos de Deus. Tudo, como se chama dizer, debaixo da mesa, secretamente. Claro que o meu pai sabia que ela... Mas desde que ela não fosse, lá de vez em quando, ele podia autorizar ela a ir, uma coisa assim especial. E houve um dia, eu tinha 11 anos de idade. Um dia a minha mãe encheu-se de coragem e ia haver uma, eu não sei como é que chama aqui no Brasil, mas era uma campanha evangelística, uma cruzada, uma reunião especial lá na cidade. E ela disse ao meu pai que gostava disso. E o meu pai disse: então vai lá. E nós estamos a falar início dos anos 80. E eu nunca mais me esqueço, pastor Lamartine, a televisão, a cor estava a chegar à Europa.
E o meu pai queria comprar uma televisão a cores. Então a minha irmã mais velha já era casada, não estava em casa. O meu irmão mais velho estava e foi com a minha mãe à igreja. E ele pediu para eu ficar com ele em casa. E eu fiquei. E ele disse assim: olha, queres ir com o pai ali à loja? Tem lá a vitrine das televisões e vamos lá ver uma. E eu fui com ele e fomos. E no caminho íamos para lá. E de repente o meu pai parou, virou-se para mim e disse assim: filho, queres ir com o pai lá àquilo onde a tua mãe está? Eu fiquei a tremer, porque eu pensei: agora é que ele vai dar cabo daquilo, ele vai fazer um escândalo. E eu fiquei tão assustado que eu virei-me para ele e disse: se é isso que o pai quer, disse: eu quero. Eu fiquei em pânico e fui com ele. Demos meia volta, entramos e como qualquer bom desviado ficámos na última fila. Perdoa-me os irmãos da última fila. A minha mãe mais tarde contou que olhou para trás e viu, e sentiu e teve o mesmo receio que eu. O que é que ele vem aqui fazer? O meu pai assistiu e também, como qualquer bom desviado, antes da reunião acabar, ele foi-se embora comigo. Estava-se a cantar a última música, ele foi. Silêncio absoluto. A minha mãe chega à casa mais tarde e vocês sabem aquele ambiente do elefante na sala, que ninguém fala. Ele não dizia nada, a minha mãe chegou, não dizia nada, até que ela se encheu de coragem e disse assim: então, fostes lá hoje? E ele, muito seco, virou-se para ela: fui, mas não gostei nada. A partir daquele dia, o meu pai nunca mais deixou de ir à igreja. E a minha mãe perguntámos: mas o que é que se passou para tu nunca mais deixares de ir à igreja? Ele disse: o meu pai andava há muito tempo, o meu pai fumava 2 maços de tabaco por dia. E o médico estava farto de dizer: senhor Boto, você tem que parar de fumar, isso não lhe está a fazer nada bem. E ele fazia esforço, eu lembro, ele punha umas coisas no nariz e tomava umas pastilhas, eu sei lá, ele estava um dia, 2 no máximo, mas era um sofrimento, ele não conseguia. E ele disse: desde que eu entrei lá, não me perguntem porquê, desde a hora que eu pus o meu pé dentro da igreja, eu perdi a vontade de fumar. E eu perguntei-lhe: e o que é que se passou no caminho, pai? Eu mais tarde perguntei-lhe, porque aquilo marcou a minha vida. E ele disse: eu não sei o que é que se passou, mas eu tinha um ímã a puxar-me para lá. Eu não sei o que era, mas eu tinha como que um ímã, eu não conseguia andar mais, estava-me a atrair para lá. Pastor Lamartine, quando me disseram que em Portugal era um terreno duro, que as pessoas não queriam nada com Deus, sabe porque é que eu nunca acreditei nisso? Porque eu vi com os meus olhos. Se ele pode, eu sabia quanto o meu pai odiava. Quando o meu pai se cordazava com o pastor da igreja, eu ouvia os nomes que ele dizia, que eu não vou reproduzi-los aqui, senão a audiência ia toda embora. E eu vi o poder do Espírito Santo. Então não me venham dizer que é duro, não me venham dizer que há gente dura, não me venham dizer que é um país difícil. Eu vi com os meus olhos. Foi de repente. A minha mãe orou 16 anos pela conversão do meu pai e viu nada. Até que naquele dia, de repente, 16 anos de oração, sem 0 sinais, nem uma esperança, nem uma atitude a mudar, nem um amolecer no coração. Parecia que o coração cada vez estava mais duro. Mas, chegada a hora, o Kairos invadiu o Cronos e de repente, e hoje eu sei porque é que Deus me permitiu ser eu o irmão que ficou com ele.
Porque a salvação do meu pai iria significar, 3 décadas depois, a salvação de milhares de pessoas. O ano passado, na Hillsong Portugal, mais de 6.500 pessoas deram a sua vida a Jesus. Escutem, não batam palmas. Eu não sou nada especial, mas eu vi com os meus olhos o poder do Evangelho. Eu vi que ele pode mudar qualquer pessoa. Então não venha ninguém dizer que é um país duro, que é uma terra dura, que é um coração duro. Porque quando Deus opera... Eu hoje vim aqui dizer a alguém: não desistas de orar pelo teu filho, não desistas de orar pelos teus pais, não desistas de orar pelos teus irmãos, porque de repente, como aconteceu com Saulo, como aconteceu com o meu pai, vai acontecer com o teu filho, vai acontecer com o teu pai, vai acontecer com o teu irmão, vai acontecer com o teu familiar. Porque de repente a salvação bate à porta. Então eu nunca acreditei, pastor Lamartine, aquela pessoa é uma pessoa dura. Pergunta é, mas dura para quem? Sabe o que é que eu acho? Dura é a cabeça dos crentes às vezes. Porque quando chega a hora, o meu pai disse que era um ímã. O Espírito Santo, quando chega a hora, é de repente, é irresistível, é implacável. Não há trevas, não há grilhões, não há correntes, não há amarras que possam impedir. Quando o Espírito Santo chega a hora, não há demónios, não há nada que possa impedir. Chegada a hora, quando dos céus vem a ordem, é chegada a hora, nada pode impedir o poder do Evangelho de dar os seus frutos. E eu vim aqui trazer uma mensagem de esperança. Já comi 2 minutos extras, perdoem-me, mas eu sempre que falo nesta história eu fico emocionado, ainda hoje, porque eu vim trazer aqui uma mensagem de esperança a alguém. Não desistas nunca de orar pelos teus queridos. Nunca. Nunca. Porquê? Porque eu não ouvi. Porque eu não ouvi. Digam lá. Porque de repente Deus pode fazer. Deus vai fazer. Deus vai tocar. Deus vai libertar. Deus vai salvar. Vai lá, igreja, vamos ficar de pé na sua presença. E se tu crês que 2025 vai ser um ano de repentes, levanta as tuas mãos aos céus e adora a Deus agora. Adora ao Senhor agora. Enquanto todos temos os nossos olhos fechados, e pedia para não haver movimento na sala agora, porque este é um momento muito solene, muito importante no nosso culto. Porque eu queria fazer um convite, um apelo, um desafio a todas as pessoas que estão neste auditório e que nunca deram a sua vida a Jesus, mas hoje ouviram a palavra de Deus e fé nasceu no seu coração e querem tomar a decisão de dizer: eu quero Jesus na minha vida. Eu não estou a falar apenas em acreditar na existência de Deus ou frequentar uma igreja. Eu estou a falar acerca de tomares a decisão de Jesus Cristo se tornar o teu Senhor e o teu Salvador. Eu queria juntar a este grupo um outro grupo de pessoas que um dia já tomaram esta decisão, mas têm-se afastado de Deus, estão longe de Deus, esfriaram na fé, mas hoje ouviram a palavra de Deus e querem fazer a sua paz com Deus, a sua reconciliação com os caminhos da fé, a volta para a casa do Pai. Este apelo é para ti também. Eu daqui a pouco vou pedir que faças uma coisa muito simples quando eu disser. Quando eu disser, se tu és uma destas pessoas, eu vou pedir que faças um sinal com o teu braço no lugar onde tu estás. E nós queremos fazer uma oração contigo. Porque a Bíblia diz, em Romanos no capítulo 10, versículo 9, que a salvação é fruto de 2 coisas. Fé no coração, e eu creio que a palavra de Deus foi pregada e fé nasceu no coração. E a segunda coisa é confissão com a boca. E esta oração que eu quero fazer com vocês
é exatamente uma oração de confissão para a salvação. Então, enquanto todos temos os nossos olhos fechados, se tu és uma destas pessoas e hoje queres dar a tua vida a Jesus, ou simplesmente queres fazer a tua paz com Deus, a tua reconciliação com os caminhos da fé, o teu retorno à casa do Pai, se tu és uma destas pessoas, agora mesmo em nome de Jesus, eu vou pedir que levantes o teu braço, sem medo e sem vergonha, agora mesmo em nome de Jesus. Levanta bem alto, levanta bem alto, levanta bem alto. Aqui do meu lado esquerdo, levanta, levanta, levanta. Aqui do centro, levanta bem alto. Do meu lado direito, é a tua hora, hoje é o teu dia, não deixes para amanhã. Hoje é o teu dia, tu não controlas o dia da manhã. Levanta bem alto a tua mão, levanta bem alto. Como é costume e tradição desta igreja, eu queria pedir a gentileza de todas as pessoas que levantaram o seu braço, que tivessem a gentileza de sair do lugar e vir aqui à frente. Eu só quero fazer uma oração com vocês, ok? Saiam do vosso lugar, se levantaram o vosso braço, e venham aqui à frente, porque é tradição desta igreja chamar as pessoas à frente para orarmos e também para vos darmos as boas-vindas e um abraço. Eu vi muitos braços levantados, então sai agora do teu lugar e vem aqui à frente, só para nós fazermos esta oração contigo, sem vergonha. Todas as pessoas que levantaram o seu braço, tenham a bondade, a gentileza de vir aqui à frente, por favor. Nós vamos tocar mais um pouco, dar mais um minuto para que as pessoas tenham tempo de sair do seu lugar e vir aqui à frente, porque eu não quero que ninguém vá embora e que tenha levantado o seu braço sem fazermos esta oração juntos. É uma alegria muito grande para esta igreja vos receber, acima de tudo, porque hoje a vossa vida mudou. Não apenas o vosso presente, não apenas o vosso futuro, mas a vossa eternidade mudou hoje. Porque esta é uma decisão que não muda apenas o presente da nossa vida, nem o futuro, muda a nossa eternidade. Então, sai do teu lugar e nós vamos orar agora mesmo. Digam comigo: Pai querido, muito obrigado pelo teu amor por mim. Nesta tarde, eu abro o meu coração para que Jesus Cristo seja o meu Senhor e o meu Salvador. Perdoa os meus pecados, dá-me uma vida nova a partir de hoje para a eternidade. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. Será que podemos dar um grande aplauso? Eu vou pedir para você que tomou uma decisão com Jesus, siga os nossos diáconos aqui, que vão orar pela vida de vocês. Que grande decisão, Deus abençoe. Por favor, acompanhe os diáconos. Aleluia. Que palavra tremenda, né? De repente, nunca mais vou esquecer. Como diz o meu amigo Joel, vou pegar, vou dar uma melhorada. Brincadeira. O Mário prega no mundo inteiro, né? Não vou fazer essa coisa de pregar essa palavra e dizer, eu ouvi essa palavra de alguém. Mas umas palavras que são muito boas, a gente tem vontade de pregar. Mas não é maravilhoso a gente saber, gente, que Deus nunca se atrasa, mas também não se adianta. Andar pela fé assim é você saber que quem te ama tem o controle da sua vida e de todas as coisas. Quando o Mário me contou o testemunho da conversão do pai dele, o ano passado em Londres, eu fiquei muito impactado. E hoje eu chorei de novo. Porque não tem nada mais lindo do que um Deus soberano que encontra a hora certa que Ele decidiu para entrar no coração e transformar a visão, transformar aquela pessoa e dar a ela um novo destino. Então você que já é do Senhor, eu quero te dizer, espera, porque Deus ainda não terminou o que Ele vai fazer na tua vida, mas está chegando a hora, está chegando de repente Deus, e quando acontecer o de repente, o sobrenatural vai acontecer. Então eu queria que você
que talvez esteja esperando alguma coisa de Deus, que você precise de uma intervenção de Deus, levante a tua mão para o céu. Diga: Senhor, as minhas mãos estão levantadas como sinal de rendição. Senhor, eu não quero apressar a tua obra, porque eu não quero estragá-la. Eu espero o teu mover e o teu tempo, mas ele vai acontecer, porque tu és fiel. Eu te agradeço, Senhor, porque o Senhor não muda de humor, não muda de opinião. O Senhor é Deus verdadeiro, e a tua palavra se cumprirá na minha vida. Por isso eu entrego as minhas ansiedades e os meus sonhos, e pela fé eu já vou celebrar, porque quando acontecer, eu vou dizer: eu já sabia. Oh, aleluia, aplauda o Senhor, meu querido. Feche os seus olhos. Pai, que privilégio, Senhor, que privilégio estar aqui, ouvir a tua palavra e ser impactado por ela. A tua palavra diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. E hoje nós fomos, ó Deus, saturados pela tua palavra, e nós vamos sair daqui com mais fé, Senhor, para viver o teu evangelho, para cumprir a tua vontade. Por isso, Senhor, eu te peço, fortalece-nos a cada dia, porque os dias são maus, mas a obra que o Senhor começou, diga assim: Senhor meu Deus, a obra que o Senhor começou na minha vida, o Senhor vai completar até o dia de Cristo, em nome de Jesus. E agora que a graça maravilhosa do Senhor Jesus, que o amor de Deus, o nosso Pai, e as consolações do Espírito sejam com o povo de Deus todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém.